A longa viagem de Ivone Bezerra de Melo, conta Paula Schmidt. A distância entre a casa de Ivone Bezerra de Melo e a comunidade onde ela trabalha é muito mais longa que os 20 minutos que se leva para chegar lá. O prédio de apartamentos de Ivone, aninhado em um arco da Bahia mais famosa do Rio, é um endereço tradicional com vista para o mar, um porteiro uniformizado e um lobby que oferece revistas com iates e investimento. Não surpreenderia ninguém se ela passasse os dias jogando baralho e almoçando com as amigas, mas Ivone almoça todos os dias na sede do Uerê, a escola que ela fundou há 20 anos no Complexo da Maré. Uma refeição que ela compartilha com dezenas de crianças pobres, na maioria negras, em uma das favelas mais perigosas do Rio. Ivone atravessa aquele curto infinito todas as manhãs sozinha, dirigindo o carro em direção àquela área mítica e temida que grande parte dos cariocas passará uma vida sem conhecer. Uma favela, ou como é mais condescendentemente conhecida, uma comunidade. Para muitas pessoas no Rio, a favela é a realidade mais próxima e mais distante que existe. A recíproca é verdadeira. Habitantes nas favelas, embora fisicamente próximos de bairros ricos, referem-se a lugares como Ipanema ou Copacabana não como a praia, mas como o asfalto. Uma palavra que simboliza a civilidade dos serviços básicos, dos quais todos ali foram privados. Um episódio do Fantástico mostrou uma vez a reação de adolescentes das favelas de São Paulo ao visitar a Avenida Paulista pela primeira vez. Para algumas das crianças, o mais inusitado não eram os prédios altos, mas as árvores e os hidrantes. Uma breve visita às favelas mais pobres do Rio revela a ausência daquilo que a maioria de nós só nota quando não vê. Estradas pavimentadas, bueiros, água encanada, esgoto adequado, escolas, áreas esportivas e de entretenimento, fornecimento de gás de cozinha, eletricidade, correio. Alguns desses serviços existem, mas raramente são fornecidos pelo Estado ou empresa de serviços públicos. O vácuo é frequentemente preenchido por gangues criminosas, formadas tanto por bandidos como por policiais e ex-policiais, que cobram taxas mensais por proteção e determinam que coisas como gás de cozinha sejam sempre compradas do mesmo fornecedor. Viver em uma favela, em outras palavras, significa viver com medo de máscara e farda, arma oficial e raspada, poder público ou a ausência dele. E é bem ali, nessa área mais necessitada, que crianças vão ser abandonadas à própria sorte, crescendo na direção para a qual o medo da morte ou o medo da vida lhes levar. No dia em que vim visitar o Uerê no Complexo da Maré, Ivone tentava convencer uma menina de 6 anos a aceitar uma palmada para umas feridinhas que começaram a aparecer na sua boca. A menina não respondia a nenhuma de suas perguntas, nem mesmo abria a boca, como se dentro dela houvesse um soluço que não devia escapar. Esse comportamento tinha começado alguns dias antes, quando a menina viu sua tia sendo morta por uma bala perdida, uma causa-mortes que se tornou tão carioca quanto o Cristo, uma expressão que descreve alguém morto a tiros, não por intenção, mas por má pontaria, inépcia ou identificação incorreta, uma morte ainda mais obscena por ser fruto corriqueiro do descaso,
da vida que perdeu o valor, uma má sorte que só atinge quem teve o azar de nascer pobre. Por longos segundos as duas ficaram ali, Ivone e a menina, se olhando em silêncio, segurando as mãos uma da outra, falando algo que só elas ouviam. Pode-se argumentar que a pior coisa que acontece em uma favela não é a morte prematura, mas uma vida inteira vivida com medo. Um cartaz gigante no telhado do Uerê mostra como a vida foi desvalorizada nessas terras e como é fácil perdê-la. Ele informa aqueles que sobrevoam a área que o prédio é uma escola, não atire. Uma mensagem certamente dirigida à polícia, o único lado dessa guerra urbana que possui helicópteros e atira do céu. É difícil entender como crianças podem prosperar em tal ambiente, mas elas conseguem, e o Uerê e outras iniciativas não governamentais têm sido cruciais para isso. Ivone Bezerra de Mello começou sua jornada ensinando crianças debaixo de um viaduto, a escola sem portas nem janelas, por 4 anos contínuos. Mas ela ficou conhecida em 1993, quando algumas das crianças sem teto a quem ela ensinava se tornaram vítimas do massacre da Candelária, o assassinato de 8 crianças, algumas com 11 anos, cometido por um grupo criminoso que incluía membros das forças policiais. Ivone conta que depois que apareceu na TV ajudando essas crianças, ela às vezes sofreu ofensas e cuspidas em público. Esta é uma outra tragédia sofrida por quem nasce em áreas muito pobres, a ignorância dos que não sabem que o lugar de nascimento e as condições econômicas da infância vão ser, em termos gerais, mais determinantes do futuro de um ser humano do que quase qualquer outro fator. No caso da pobreza brasileira, a situação é ainda pior, porque quem cresce no meio da violência tem redução drástica na capacidade de aprendizado. É esse ciclo que vivemos no Brasil hoje, o abandono da classe que mais precisa, servindo para fomentar o crescimento dessa mesma classe. Ivone, que é pedagoga e filóloga, explica que uma criança de 6 anos precisa ter 4.000 palavras na memória longa para poder aprender a ler e escrever. Abre aspas. As crianças que vêm para aprender no Uerê têm cerca de 300 a 400 palavras. Fecha aspas. Por isso, ela diz, no resto do mundo desenvolvido, a média de tempo para a alfabetização é de 1 ano, mas no Brasil isso chega a levar 3 anos. O Brasil gasta cerca de 5% do PIB em educação e nossa performance é das piores. Segundo Ivone, mais da metade das crianças não consegue aprender nada. Esses 55% são 20 milhões de crianças brasileiras zeradas na escola. Por isso, também a desistência é tão alta. Só em 2018, cerca de 1 milhão de crianças abandonaram os estudos. O Uerê fez um trabalho que inclui desenvolvimento cerebral e religações neuronais, porque a falta de alfabetização na infância impediu que algumas conexões e sinapses se formassem nessa fase de formação do cérebro. Eu entendi um pouco desse problema quando, num dos meus arroubos de megalomania, tentei alfabetizar um adulto, um rapaz muito querido que fazia faxina na academia onde eu fazia ginástica. Não vou discutir aqui a realidade que me fez poder pagar a academia, mais sorte do que mérito, e a realidade que lhe fez ter que limpá-la por um salário obscenamente baixo, mais azar do que demérito. E como deveríamos todos lutar para que nenhum dos dois destinos fossem inescapáveis. Naquele momento, aquele objetivo era de nós dois e tínhamos toda a vontade do mundo. Mas eu não consegui e a ele faltava até o entendimento do som. Não era sonoramente óbvio para esse menino crescido.
pai de uma criança com paralisia cerebral, quis que as palavras ovo e olho começavam com a mesma letra. Por exemplo, o método de ensino Uerê Melo é focado em áreas violentas porque Ivone acredita que esse é o maior impedimento ao aprendizado. Ela explica que crianças traumatizadas ou vivendo sob tensão passam a ter dificuldades cerebrais que pais de crianças crescendo em situação normal não conseguem nem imaginar. Só em 2018, Ivone conta, foram 159 dias de tiroteio na porta do Uerê, no Complexo da Maré. A violência, contudo, não é o único problema. Um censo do Uerê mostra que 30% dos pais dos alunos são analfabetos. Outros nem pais têm. Das 300 crianças analisadas para o censo, 33% delas vivem em famílias cujo chefe não tem com elas nenhum grau de parentesco. Metade são filhos de mães solteiras. A renda de quase metade das famílias é menor que R$ 1.000 por mês. Hoje, Ivone tenta proporcionar às crianças algumas das condições necessárias para uma vida feliz que vão além da segurança e do esgoto, o conhecimento, a alimentação e o instrumento mais intangível e inestimável para a felicidade, a capacidade de sonhar. E é por isso que o Uerê não só fornece diariamente 3 refeições saudáveis e deliciosas para as quase 400 crianças matriculadas de 6 a 18 anos, mas também proporciona outros elementos essenciais para mantê-las confiantes, orgulhosas e preparadas, como a capacidade de enunciar os pensamentos com eloquência, de tocar um instrumento, de conhecer as capitais do mundo, de falar uma língua estrangeira. Até hoje, 7.000 crianças já foram beneficiadas pelo projeto. Eu conheci um garoto de 15 anos que chegou ao Uerê anos atrás quase incapaz de dizer uma palavra em público. Agora, ele toca o cello e carrega o orgulho de um menino que sabe que tem talento, que teve a chance de provar que tem talento. Esse é outro direito recusado à maioria das pessoas nascidas em uma favela. A crença na mobilidade social, a esperança de que uma pessoa pode deixar esta vida em condição melhor do que entrou. Para quem acredita no capitalismo como sistema transformador, essa inevitabilidade deveria ser uma tragédia. O Uerê vem se mantendo com a ajuda de algumas empresas e doadores privados e com a convicção contagiante de Ivone Bezerra de Melo, que inventou um método pedagógico Uerê Melo, escolhido pela Unicef como um dos 6 métodos mais eficientes em zona de guerra. A mulher brasileira mais premiada, segundo me conta Ivone, luta constantemente para manter o Uerê funcionando. Isso é ainda mais preocupante, porque o Uerê é um projeto, como a maioria dos bons projetos de educação, que pode economizar muito dinheiro para o contribuinte em custos com saúde, educação e segurança. Mais do que isso, escolas como o Uerê, verdadeiros refúgios de tranquilidade e aprendizado no meio de uma das áreas mais violentas do Rio, às vezes são a única chance que essas crianças terão de uma infância enriquecedora e plenamente formativa. Eu perguntei a crianças no Uerê entre as idades de 12 a 15 anos o que era bom e ruim em morar na Maré. Elas pareciam concordar que uma coisa ruim era o medo do tráfico. E como era difícil para as crianças irem de uma área até a outra, passando por territórios de diferentes gangues criminosas. A coisa boa, eles também pareciam concordar, era a ausência de crime. Parece uma dissociação estranha para os visitantes de primeira viagem, mas não quando se lembra que muitos traficantes argumentam que não são ladrões e não estão roubando de ninguém.
mas apenas cometendo um crime sem vítimas, para preencher uma demanda. Abre aspas. Mas alguém entrou na vende outro dia e roubou, fecha aspas, diz uma criança, mostrando que a ausência de crimes com vítimas não é absoluta. Daí, outra criança levanta a mão e conta o desfecho da história. Abre aspas. Mas o ladrão foi pego e mataram uma semana depois. Fecha aspas. Para mais informações, doações e outros tipos de apoio, acesse www.projetouere.org.br. Para este artigo, confira os links na descrição.